Então, nós vamos começar a falar agora sobre um novo tópico do curso de Estatística Básica, que é o tópico de inferência. Inferência é uma grande área da estatística e ela está relacionada a quando a gente tem interesse em obter informações sobre um todo, que a gente já vai definir quem vai ser esse todo, sobre que vai ser a nossa população, a partir de uma parte deste todo. Então, a gente vai querer obter informações do todo utilizando parte desse todo. E informações que também a gente vai denominar, que a gente vai ter uma nomenclatura para essas informações. Tá? Então, isso é fazer inferência a partir de uma parte obter informações de um todo. Então, os conceitos básicos até para definir inferência, porque aqui eu tive que falar de forma muito geral, a gente precisa definir população, que é o conjunto de indivíduos, de objetos, de elementos que têm em comum ao menos uma variável observável, tá? Então, se eu pego um conjunto de pessoas, e nessas pessoas eu posso observar a idade das pessoas, todas elas, cada uma tem uma idade. Então, elas formam pessoas que moram num determinado bairro, então elas formam a população aqui em inferência. Conjunto de bairros, Os bairros podem formar, bairros de uma cidade, podem formar uma população e em todos eles eu posso observar, por exemplo, a renda média, uma temperatura média, E ela essa variável observável, que trazendo para o nosso mundo, pode ser representada por uma variável aleatória x, tá? Aí a gente também define a amostra, que é qualquer subconjunto da população. Então, eu tenho lá a população, que é o meu todo, e eu vou pegar uma parte dessa população, que vai ser a minha amostra. Qualquer subconjunto que eu pegar aqui é uma amostra. O que está em verde é uma amostra, o que está em azul é uma amostra, o que está nessa outra corzinha aqui, coloridinha aqui, é uma outra amostra. Cada uma que tem tamanhos distintos, mas não deixam de ser amostras. São subconjuntos da população. Existem amostras que são interessantes, que vão trazer informações. Existem amostras que não representam, estão longe de representar o todo, Então, existe uma área da estatística que é chamada amostragem. Então, existem muitas pesquisas relacionadas à amostragem, como realizar a amostragem dependendo do seu problema. Tá? Mas tem situações que a gente simplesmente só tem como observar aquela quantidade de indivíduos, aquela quantidade de bairros, e essa é a nossa amostra, E a amostra é interessante porque muitas vezes é muito caro, obter informações sobre toda a população, é impossível coletar essas informações por vários motivos. Então, aqui em inferência a gente quer, a partir de uma amostra, obter informações sobre toda a população. Então, que informações serão a respeito dos parâmetros? Os parâmetros são quantidades populacionais. Então, sempre liga esse P de parâmetro com P de população, que são quantidades populacionais dos parâmetros. A gente não deve confundi-los. Parâmetro é uma quantidade populacional. É uma característica, uma medida para descrever uma característica da população. Tá? É uma característica da população, também posso dizer assim. Então, parâmetro é uma quantidade populacional. Então, pode ser a média, A população tem uma variável observável, que é, por exemplo, a idade. Eu posso estar interessada na característica que é a média da idade. Ou então a variância, em termos de variabilidade, quanto eu tenho dispersão nessa variável idade. Então, por exemplo, na variância, no desvio padrão, posso estar interessada num parâmetro que é a taxa média, a taxa média de nascimentos, Enfim, eu posso estar interessada em diversas características dessa população e essas características são meus parâmetros. Tá? Então, aqui em inferência estatística, uma forma simples da gente definir é o uso de técnicas estatísticas para gerar afirmações sobre a população, sobre uma característica da população, a partir de uma amostra. E esses parâmetros podem ser média, variância, desvio padrão, moda, etc.
tá? Em geral, nosso interesse é estimar o valor de um parâmetro, né? Por exemplo, a gente quer saber a média das idades. Não precisa saber a idade de todo mundo. Eu queria saber como se comporta a média das idades de pacientes né, de uma determinada doença. Então, a média para mim já tá bom. Então, a média de desvio padrão. Podem ser 2 quantidades, pode ser 3, não precisa ser uma. Mas eu quero estimar o valor, né, desse parâmetro. Ou de uma função do parâmetro, né? Pode ser também de uma função de um parâmetro. E aí, a gente também precisa definir aqui nesse mundo de inferência a amostra aleatória simples. Como eu falei para vocês, a área de amostragem é muito grande, existem vários tipos de amostras que você pode obter. O que a gente vai usar aqui é a amostra mais simples que a gente pode pensar e que vai ser importante para a gente conseguir fazer as contas em inferência, né? Digamos assim. Então, uma amostra aleatória simples, uma AAS, de tamanho N, então a minha amostra tem tamanho N, são 10 pessoas, N igual a 10, são 100 pessoas, N igual a 100. De uma variável aleatória X, que é a minha população, que está representando a população, é um conjunto de N variáveis aleatórias, X1, X2, Xn. Cada uma delas aqui representa a quantidade observada, né, de X1. Quando eu observar X1, você vai receber um valor. Quando eu observar, né, se forem pessoas, e eu estou observando a idade delas, X1 está representando a idade da primeira pessoa, X2 da segunda, Xn da enésima pessoa. E numa amostra aleatória simples, essas idades são consideradas independentes e todas com a mesma distribuição, identicamente distribuídas. Então, se a gente disser que a população eu suponho que a população é uma normal, mas segue o modelo normal. Então, cada uma dessas aqui também segue o modelo normal. O que eu estou querendo dizer é que todas têm o mesmo comportamento probabilístico, né? E são independentes. A idade dessa pessoa não influencia a idade dessa daqui. Senão a gente teria uma dependência aqui e aí para fazer as contas é completamente diferente do mundo aqui. E aí, quando a gente fala AAS, é uma amostra aleatória simples. Quando a gente fala I e D, é independente identicamente distribuída. Se eu tiver uma amostra I e D, eu tenho uma AAS. Então, isto é, né? Quando escolhemos ao acaso, aleatoriamente, um subconjunto de tamanho N da população, de forma que cada elemento, né? Aqui tá, o cada elemento da amostra, seja uma variável aleatória com a mesma distribuição da população. Tá? Quando é o caso finito, o sorteio tem que ser feito com reposição, mantendo chance igual de qualquer elemento ser sorteado, porque se todos têm o mesmo comportamento probabilístico, todos têm a mesma chance, né, de sorteio, enfim. Mas isso em casos de populações grandes, a gente nem precisa se preocupar com a reposição, porque colocar uma pessoa, 2, 3, não vai fazer muita diferença em populações grandes, né, em termos de aproximação. Termos aproximados, né. Mais uma definição que a gente vai precisar aqui é a definição de estatística. E agora essa definição está relacionada com a amostra. A gente definiu população, amostra, definiu parâmetro. Parâmetro está ligado com a população, é o nosso interesse aqui em inferência. Agora a estatística vai ser algo que a gente vai utilizar para falar sobre o parâmetro daqui a pouco. A estatística, por definição, é qualquer função da amostra. Então, se eu tenho uma amostra dos valores x1, x2, xn, se eu aplicar uma função, por exemplo, a soma desses valores é uma função desses valores? Então, é uma estatística. Se eu pegar todos esses valores, somar e dividir por n, é a média, né? A média é uma função dessa amostra? Então, é uma estatística. Assim, tem uma variável aleatória também, porque se eu pego e somo todos esses valores, se cada um deles, porque antes de observar, x1, x2, xn são aleatórios, porque antes de observar eu não sei qual vai ser o valor de x1, nem o valor de x2. Então, são aleatórios, são quantidades aleatórias. Então, se eu somar todos eles, vai continuar sendo a soma é ainda uma quantidade aleatória, logo né, qualquer função vai continuar sendo uma variável aleatória. As inferências estatísticas são baseadas nas estatísticas, nessas funções da amostra. Eu quero aprender sobre a população, mas eu vou te retirar uma amostra daqui. E a partir dessa amostra, eu vou obter estatísticas para aprender sobre essa população. Aprender o quê? Sobre parâmetros populacionais, né?
Aí aqui eu vou apresentar alguns exemplos de estatísticas, seja, né, uma amostra aleatória da população X, né, de tamanho N aqui a amostra. Então, se eu pegar a média vai ser a média amostral, isso é uma estatística. Se eu pegar aquela que a gente aprendeu lá no início do curso, a variância, né, mas aqui é uma variância obtida através da amostra, isso também é uma quantidade aleatória e é uma estatística. Se eu pegar essa mesma variância, só que dividir por n-1, a gente vai entender mais adiante por que ela é chamada variância amostral. Essa é a variância amostral. Quando eu tenho uma amostra, a gente calcula assim, dividindo por n-1 e não por n. E a gente já vai entender por quê. Isso é um exemplo de estatística. Se eu pegar o menor valor ou o maior valor desses valores observados, também é uma estatística, é uma função da amostra. Tá? Aí aparece uma outra definição, ainda faltam mais duas definições básicas, que é o estimador. O estimador é uma estatística, então é uma função da amostra, e ela é utilizada, essa estatística, para estimar um parâmetro. Então essa estatística não está ali à toa. Eu pensei nessa estatística para estimar um parâmetro. Então, por exemplo, eu estou interessado no parâmetro que é a média populacional, que eu vou denotar por Mi. Uma média das idades, média de alguma coisa, renda média. Aí quem que eu vou usar? Aí eu vou lá na amostra, vou calcular a média amostral e vou utilizar essa média amostral para estimar Mi, para aprender sobre Mi. Então ele deixou de ser uma estatística e passou a ser um estimador. Então é um estimador para Mi. Quando a estatística está relacionada a um parâmetro, ela tem outro nome, estimador. Então, aqui eu tenho um exemplo, aqui eu tenho outros exemplos. Essas duas variâncias podem ser estimadores para a variância populacional, sigma 2, que eu estou denotando aqui. A gente vai aprender que esse daqui é melhor do que esse aqui, que é quando eu divido por n-1. Mas, eu posso propor um estimador, você propõe outro. Existem formas de se estudar para saber qual estimador é melhor do que o outro. Senão eu poderia propor qualquer coisa. Vou usar esse aqui, né? É o primeiro mais o segundo e vou usar para estimar a média. Se eu quero, né? Não, existem checagens que a gente pode fazer para saber se o estimador é razoável e comparar um com o outro, tá? E para finalizar esses conceitos básicos do nosso vídeo agora também, eu vou falar sobre estimativa, eu vou definir estimativa. Estimativa é simplesmente o valor observado de um estimador na amostra. Então, obtive a amostra, tenho lá valores para x1, x2, xn, calculei a média deu 15. Então, 15 é uma estimativa. Para quem? Para a média populacional, né? Uma estimativa é sempre um resultado, um valor de um estimador, mas o estimador está sempre ligado a um parâmetro, certo? Até mais.